Inicio a maquiagem corrigindo a sobrancelha e vou usar essa pastinha da Avon, da cor loira. Vocês podem perceber que a cor da sobrancelha da minha irmã é bem mais escura, mas eu vou querer clarear os pelinhos dela nessa maquiagem justamente para evidenciar mais a sombra. Vocês vão perceber isso. Então, eu vou aplicar toda a pastinha ali em cima do pelinho dela, vou seguindo o desenho da sobrancelha e justamente para corrigir e para apagar essa tonalidade do pelinho dela que é bem mais escuro. Então vou aplicando ali o produto com calma, do início até o fim da sobrancelha, corrigindo bem direitinho, não deixando nenhuma falhinha. E em seguida eu já vou aplicar essa máscara para as sobrancelhas para dar uma encorpada nos pelos e ali uniformizar a tonalidade dos fios mesmo. Então, vou aplicando ali com bastante cuidado em cima dos pelinhos para ficar um acabamento bem bonito. E depois dessa máscara, eu já vou aplicar, gente, eu vou fazer hoje um pouco diferente. A base dessa sombra, o primer para sombra, eu vou usar a base mesmo que eu vou utilizar na pele dela, que é a Pausa para Feminices número 4. Eu gosto muito dessa base, ela tem uma cobertura alta e assim, tô amando utilizar ela. E depois de aplicar com um pincel gato, um pincel língua de gato, essa base, eu vou tirar qualquer excesso do produto com uma esponjinha úmida. Então, dou ali batidinhas para uniformizar. E agora, gente, vou utilizar uma paleta onde basicamente nós vamos utilizar 4 tons de sombra. Um um alaranjado cintilante e outros 2 cintilantes, puxado para o dourado e um pouco prata. Vou começar com um tonzinho alaranjado, né? Um tom mais ou menos telha, assim, ali no cantinho do olho. Deposito essa sombra sempre no finalzinho dos cílios, sempre abaixo, e com o excesso que sobra no pincel é que eu vou levando o restante dessa sombra para cima. Então, é sempre importante a gente depositar o excesso no embaixo, no cantinho do olho, e aí o que sobrar no pincel nós vamos subir com a sombra. Isso, gente, é importante fazer, por quê? Pra gente não marcar, não ficar a sombra muito marcada na parte de cima, próximo da sobrancelha, e não causar o efeito esfumado. Então, essa técnica faz com que você consiga um resultado de esfumado bem mais fácil e fica bem bonito também. Então, ali vou esfumando, vou dando leves arrastadinhas. Vocês perceberam que eu coloco o produto para evidenciar essa cor dessa sombra várias vezes e sempre deposito no mesmo lugar e vou levando com menor intensidade. E aí, gente, tá um segredinho dessa sombra para dar esse efeito maravilhoso. Depois dessa sombra opaca, que é a primeira que a gente aplica, eu vou aplicar essa cintilante, que tem mais ou menos o mesmo tom. Ela é um pouco laranjinha também. Então, eu coloco ali no meio da pálpebra, onde eu terminei de aplicar a sombra opaca e faço essa fusão. Olha como que fica bonito. E aí, em seguida, eu já vou aplicar essa mistura dessas duas sombras, uma mais douradinha e outra mais champanhe. E eu vou colocar ali no espacinho que sobrou, no cantinho do olho, até encontrar com essa sombra cintilante laranja. E assim, deu um efeito maravilhoso essas duas sombras cintilantes. Eu fiz essa sombra em mim, achei maravilhosa e quis reproduzir aqui para vocês. E agora vou fazer o acabamento dos cílios, vou fazer um delineado. Eu não faço ele nem muito grosso, nem muito fino. Não vou puxar o gatinho, tá? Só vou fazer o delineado mesmo para depois aplicar os cílios. Gente, me desculpem pela imagem, tá? Acabou que o posicionamento da modelo não favoreceu muito, mas enfim, eu quis mostrar aí pra vocês como que eu fiz esse delineado, não teve muito segredo, bem simples, bem fininho no cantinho do olho, e a gente vai engrossando mais pro finalzinho. E vou aplicar a máscara de cílio, gosto de aplicar antes de aplicar os cílios. Essa é uma da Maybelline, que eu gosto muito de aplicar por causa do pincelzinho. Vou cobrindo ali toda a sombrinha que tiver caído nos cílios. Aplico bem direitinho pra gente já dar um acabamento bem bonito na hora que aplicar os cílios. E não sei se vocês perceberam, gente, olha só o contraste que dá da sobrancelha, né? Um pouco mais apagada com essa sombra. A sombra vibra, a sombra fica com uma cor bem mais viva. E agora, com auxílio de uma pinça, vou aplicar os cílios, né? Pra fazer o acabamento aí da parte superior do olho. Utilizei aí o meu ventiladorzinho Super Fashion
para secar. E, gente, eu quis deixar o acabamento do olho bem pretinho, bem bonito. Eu apliquei o mesmo delineador da Inglot, aquele 77, bem pretinho, na base dos cílios, tá? E aplico e logo em seguida eu já pego outro pincelzinho para esfumar, porque a gente não pode respirar nesse momento, porque esse delineador ele seca muito rápido. Então, esfumei e agora já venho com a sombra preta. Essa sombra da Tarte, a Fashionista, é a sombra mais preta que eu tenho, eu gosto muito dela. E aí vou ali depositando em cima desse delineador da Inglot. E agora eu vou pegar essa sombra mais escura dessa paletinha, a marrom mais escura, e vou fazendo a transição com o preto, para fazer mesmo o acabamento da parte inferior dos olhos, né? E com um pincelzinho de precisão vou utilizando, e agora eu vou pegar aquele mesmo tom de laranja que a gente começou a sombra para terminar de fazer esse acabamento na parte inferior dos olhos. E aí eu puxo bem essa sombra para ficar bem bonito, um acabamento bem vistoso. Vou cobrir ali a colinha dos cílios com o próprio delineador, né, da Inglot, e vou cobrindo para ficar bem, bem bonitinho. E vou pegar, gente, a sombra champanhe e fazer só ali um acabamento no alto da sobrancelha para dar mais um brilho, dar um contraste. Coloquei ali no cantinho do olho e vou mostrar para vocês a maquiagem toda pronta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta de sombra. Eu achei lindíssima, quis trazer para vocês aqui pro canal. E é isso, não se esqueça de deixar a curtida para mim, se inscreve no canal se não é inscrito e até o próximo tutorial. Um beijo!